Mais uma vez sejam todos bem-vindos à nossa missa, que hoje é uma solenidade. Cristo, o Rei do Universo, encerra-se hoje o ano litúrgico na igreja, encerra-se o ano C, dedicado a Lucas, e inicia-se com o advento o ano A, dedicado a Mateus. E nessa festa de Cristo, o Rei do Universo, fica para nós uma questão aqui. Rei Jesus? Jesus sendo considerado rei? Que tipo de rei é Jesus? Será que é um rei que busca conquistar territórios? Será essa a pauta de Jesus? A conquista de territórios? Não. Jesus é um rei diferente. Ele busca encontrar corações para reinar nesses corações. Porque Jesus sabe que quando o ser humano passa por dificuldades, tormentas, ele precisa de ajuda. E Jesus, mesmo sofrendo, no evangelho de hoje, ele abre o seu coração para manifestar amor. Jesus hoje apresenta-se como um rei que vai ao nosso encontro para nos servir, para nos salvar. E Jesus salva amando, perdoando, reconciliando o ser humano consigo mesmo e com a vida e com Deus. E assim, diante das nossas dificuldades, dos nossos momentos de tribulações, como nessas horas nós nos relacionamos com Deus? Como fica a nossa relação com Deus quando o mundo parece desabar em cima de nós? Como nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta quando parece que tudo está perdido? Cedo ou mais tarde iremos passar por isso ou já passamos. Como é que você reagiu? Como é que você comumente reage nessas horas? Nós temos no evangelho de hoje duas reações possíveis para o momento em que a gente passa dificuldade na vida. Uma reação nós podemos perceber na figura daquele malfeitor. Os dois estavam com a morte certa. Os dois estavam passando pela mesma situação. Porém, nós temos aqui reações distintas. A do primeiro foi de quê? Revolta. Extremamente revoltado. Dá para perceber nesse texto que ele estava realmente desconectado. Também pudera. Aprontou muito na vida. Quando a gente escuta a história desse malfeitor, a gente enxerga a nossa história. A gente enxerga a história de pessoas próximas a nós. Pessoas que tinham tudo para dar certo na vida. Tudo para dar certo. Mas por escolhas pessoais, deu tudo errado. Foi o que aconteceu com esse homem. E está afogado agora nas suas próprias escolhas equivocadas. Está aí, onde as suas escolhas o levaram à morte. À morte. E o coração dele está tão revoltado, e assim fica o coração humano tão revoltado, quando está distante de Deus, porque você enfrentar uma dificuldade distante de Deus, bate um desespero. A gente se revolta. E ao se revoltar, a gente machuca as pessoas. Machuca, fere. Principalmente as pessoas que mais poderiam nos ajudar, como este homem faz. Ele está tão cego, revoltado, amargurado, que insulta Jesus. Insulta. E para quem acompanha a liturgia diária da igreja, essa semana mesmo teve um evangelho que Jesus chora. Chora por Jerusalém. Ele está ali diante da sua cidade santa, Jerusalém, e olhando para ela chora. Ah, Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse quem pode te trazer a paz, tu serás destruída. Ah, se esse homem soubesse
que aquele que estava pregado na cruz poderia salvá-lo. Mas não, ele o insulta. Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. De forma escarnecida, debochada. E não percebe que aquele homem de fato poderia salvá-lo. Quantas vezes na vida agimos assim? Ficamos cegos, vamos para o fundo do poço, e mesmo no fundo do poço, no lugar de pedir ajuda, a gente fica revoltado e fica dando patada em quem poderia nos ajudar. Mas aqui tem um detalhe nesse texto interessante. Ele mesmo escarnecendo Jesus, insultando Jesus, ele brinca com algo que, se ele percebesse, né? Mas aqui também tem uma intenção nessa brincadeira dele. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas que salvação aquele homem queria? Em nenhum momento ele percebeu que estava ali, pelas presepadas que fez na vida. Não. Nenhum momento ele reconhece isso. Mas mesmo brincando, ele pede para Jesus fazer alguma coisa. Salvá-lo. Mas salvá-lo de quê? Daqui a pouco vamos perceber uma diferença. Naquela angústia, naquela dor que ele passava, porque ele estava sentindo dor, ele ia morrer. Estava pregado na cruz. Ele queria que Jesus apenas o tirasse da cruz. Apenas isso. Que acabasse aquela dor dele ali, para ele voltar lá para o chão e seguir a vida dele do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Assim acontece na vida da gente. Quando a gente leva o tranco, a gente grita, pede ajuda, mas é uma ajuda só para a gente se livrar da febre. É só uma ajuda analgésico. Não atinge a inflamação, a causa da doença. Esse homem brinca em pedir ajuda, mas é uma ajuda só para se livrar daquela cruz. Sabe por que eu digo isso? Eu acompanho casais. Eu acompanho pessoas e vou percebendo, especialmente quando ocorre uma traição, quem chega na minha sala realmente disposto a pedir ajuda e quem chega forçado. Porque ou a esposa o trouxe ou o marido a trouxe. E é notório o comportamento quando alguns chegam ali, chegam com aquela cara fechada, de revolta, se sentindo até exposto pela companheira, pelo companheiro, de trazer para o padre. É uma coisa só nossa. Ou se a gente percebe na conversa que a pessoa está querendo sair logo daquela sala. Querendo que resolva logo aquele papo ali, se diga o que tem que se dizer e termine logo aquela conversa, porque ela não quer ficar ali. Ela quer voltar para a vida dela. E sabe que vida é essa? Para continuar na mesma vida de sempre. Traição e mais traição. Por quê? Porque fez como esse homem pregado na cruz. Não reconheceu nada. Nada. Quando a gente não reconhece a nossa responsabilidade, minha gente, aceitar de novo é uma aposta. E não um pacto. Desculpe minha franqueza. Quando a gente aceita uma pessoa sem arrependimento, nós estamos fazendo uma aposta. E quem aposta pode ganhar ou pode perder. Mas quando a gente recebe a pessoa arrependida, não é uma aposta, é um pacto. Que aconteceu exatamente com a segunda pessoa nesse evangelho. A reação foi a mesma, minha gente. O problema foi o mesmo. Iria morrer. E por causa de quê? Ele disse logo de cara, rapaz, cala a tua boca. Cala a tua boca, porque nós estamos aqui, porque nós merecemos. Mas esse homem aí não fez nada de mal.
Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Aquele homem, minha gente, o segundo malfeitor, diferentemente do primeiro, reconhece, bate no peito, é o novo filho pródigo. Eis aqui um filho pródigo. Fiz tudo errado, Senhor. Estraguei a minha vida. Estraguei a vida de muita gente. Agora eu estou aqui sozinho, pregado nessa cruz, amaldiçoado, perdido. Fruto das minhas escolhas, dos meus tropeços, das minhas mazelas. Mas esse homem, ao se reconhecer pecador, porque aqui ele tem um coração contrito, não um coração revoltado. Aqui o coração não está revoltado, o coração está o quê? Contrito, arrependido. Fiz besteira, meu Deus. E o coração desse homem está tão contrito, que aqui ele supera o filho pródigo. Esse novo filho pródigo, diferentemente lá do primeiro, disse o quê? Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Eu não mereço ser chamado teu filho. Me aceita de volta, mas como um empregado teu. Me trata como um dos teus empregados. Lembram disso? Esse aqui estava tão arrependido, que ele foi mais ousado. Ele acreditou em Jesus. Esse homem que está aqui comigo, esse homem tem o poder de mudar a minha vida. Jesus, quando estiveres no teu reinado, lembra-te de mim. Ele não pedia para ser tratado como um qualquer, mesmo merecendo. Ele pediu para ficar com Jesus. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Hoje, tu vais estar comigo no paraíso. Minha gente, olha o que acontece quando o ser humano resolve dar uma guinada na vida. Eu já vi muitos casais também serem salvos de uma crise. Já testemunhei muito isso. E jamais esqueci um que chegou no fundo do poço. E um dia vieram para essa missa, padre, nós queremos falar com o senhor. E depois da missa foram lá agradecer, porque o casamento deles havia sido salvo. Assim acontece quando a gente quer mudar de verdade. E a gente só muda de verdade quando a gente se arrepende. Quando a gente pede para Jesus ajuda. É assim que a gente muda de verdade. Então, padre, eu vou ter que esperar o dia da minha morte para dar essa guinada na minha vida. Quando a gente tem tempo para pedir, é bom, né? Pedir antes de morrer. Mas a gente não sabe a hora que vai morrer. Esse homem teve a chance no final da vida, dar uma guinada na vida. E será que teremos essa mesma chance? Será que quando estivermos próximos a morrer, teremos tempo para pedir Jesus? Jesus, eu quero ir para o paraíso, me ajuda. Eu me arrependo. Não sabemos. Então, padre, como é que a gente faz então? Cada dificuldade, preste bem atenção agora. Cada dificuldade que a gente passa na vida é uma situação na qual a morte chega para a gente em alguma dimensão da nossa vida que precisa morrer. Na perspectiva da fé, as dificuldades não são para revoltar o nosso coração. Na perspectiva da fé, a dificuldade que a gente passa na vida é para a gente experimentar esse evangelho, para a gente se colocar na posição desse malfeitor e perceber que algo precisa morrer em nós. Que essa atitude que a gente tem tido, que essa forma de pensar que a gente tem tido, chegou a hora dela morrer, porque foi essa situação que me trouxe a morte. E é nessa situação que eu tenho a oportunidade de dizer para Jesus, Jesus, chega. Chegou a minha hora. Salva-me. Qual é a dificuldade que você tem passado essa semana? Chegou a hora. Chegou a hora de você aproveitar essa dificuldade e parar de dar patada nos outros. Chegou a hora de você aproveitar essa dificuldade
e deixar de ter esse coração amargo, rancoroso, mesquinho. Chega de ser esse malfeitor que só reclama, que insulta os outros, que não se arrepende e que perde continuamente a oportunidade de ser feliz. Minha gente, chegou a hora de nós fazermos o que aquele homem fez, aquele outro malfeitor, diante da sua dor, diante do seu fracasso, da sua derrota, diante de todas as suas escolhas equivocadas na vida. Ele olhou para Jesus e percebeu que pela primeira vez na vida, ele tinha uma esperança. Ele viu em Jesus felicidade que ele nunca tinha experimentado na vida. E agarrou essa felicidade. Então chegou a hora de você aproveitar essa dificuldade e dizer para si mesmo: chega de ficar fazendo isso com a minha vida. Essa dificuldade que eu estou passando é consequência das minhas escolhas equivocadas, das minhas paixões desordenadas. Então eu quero agora, Jesus, dizer para ti como aquele homem te disse: eu quero o teu reinado na minha vida. Eu quero mudar o plano de voo da minha vida. Chega de pilotar a minha vida sozinho. Eu preciso de ti, Jesus, como copiloto da minha vida. Porque sem a ti, eu me meto com gente escangalhada que só me levou a passar por turbulências na minha vida. Quantas turbulências na sua vida você passou por deixarem outros guiar você e te levarem por caminhos equivocados? Está aí o resultado. Está aí o resultado. A tua vida está desse jeito. Está aí a consequência. A tua vida ficou assim. Então agora é a hora decisiva. Não espere a morte chegar. Os nossos irmãos que morreram aqui no domingo passado não tiveram a chance. Por isso não sabemos. Aquele pai de família não teve a chance. Mas Deus é misericórdia. Mas nós temos a chance. E a chance é agora, nessa missa, de você parar de ficar reclamando da sua vida, se revoltar com os outros e aproveitar essa situação de morte que você está passando e dizer para Jesus: Jesus, renova-me. Já não quero ser igual. Porque tem coisa em mim que precisa mudar. E eu não quero um 2026 desse jeito escangalhado que ficou 2025. Já basta, Jesus. Eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Eu não aguento mais tantos erros. Eu não aguento mais esse padrão na minha vida de fracasso, de derrota. Só me meter com gente que não presta. Eu quero mudança, Jesus. E tem que ser esse ano. Tem que ser agora. Então, se você acha que chegou a hora, fique de pé. Você também em casa. E ficando de pé, feche os seus olhos. E fechando os seus olhos, abra o seu coração. Para você mandar embora esse copiloto que tem aí iludido você. Traz presente agora a tua vida. Quem tem sido o copiloto da sua vida? Ou será que você nem tem? Está pilotando sozinho aí? Está aí o resultado. Está aí o resultado. Uma vida escangalhada. Uma vida de decepções para você e para sua família. Uma vida de derrota. Uma vida de humilhação, de vergonha. De envergonhar sua família, seus filhos. Até quando você vai querer passar por esse tipo de turbulência desnecessária? Então, fechando os olhos, enxergue Jesus, enxergue a vida, enxergue a felicidade. Faça como aquele homem: Jesus, lembra-te de mim. Mas para que isso aconteça, para que Jesus reine no seu coração, vai ter que reconhecer que deu tudo errado, que meteu os pés pelas mãos. E aí sim, Jesus vai reinar em você. Canta, povo de Deus. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor.
Canta, povo de Deus, renova-me. Senhor Jesus, já não quero. Quem precisa, canta. Porque tudo que há dentro de mim, ó Senhor, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais. solta essa voz e canta, povo de Deus, porque tudo ó Senhor. Então chegou a hora, aproveite essa missa, aproveite essa palavra, aproveite essa dificuldade que você está passando para escolher o paraíso e não continuar nesse inferno que está a sua vida. Inferno esse que você trouxe para o seu coração, pelas suas próprias escolhas. Então, se essas escolhas te levaram a viver o inferno, são essas novas escolhas que vão te conduzir ao paraíso. Não depois da morte, agora, quando você resolver dar uma guinada na sua vida.